Olá pessoal, para você que não me conhece, né, meu nome é Ângelo, vou estar aqui dando uma sequência aí nos exercícios aí envolvendo os elementos que armazenam energia, né. Eu fiz um anterior falando sobre usando aí o capacitor e agora envolvendo o indutor. Esse é um exercício do livro de Fundamentos de Circuitos Elétricos do David Johnson. E aqui iremos trabalhar aqui obtendo aí os valores iniciais, né, no circuito em estado permanente. Então, nesse exercício aqui ele pede o seguinte, né, ele quer saber, ele diz que o circuito, né, está em estado permanente, CC, em T igual a 0 menos, e aí ele quer saber, né, o valor da corrente I1, né, a corrente IL, a tensão VL, em T0 menos e em T0 mais. Essa condição de em T0 menos e em T0 mais são dois momentos em que iremos analisar o circuito, né? O momento T0 menos é o momento em que a chave aqui, essa chave, ela esteve por muito tempo fechada, né? Então é o momento antes da ação de abrir a chave. Então, nessa condição de chave fechada, né, o circuito ele tinha um comportamento. E no momento em que abre a chave, o circuito ele vai ter um outro comportamento. Então são esses dois momentos que nós vamos estar analisando. Então, num primeiro momento, eu exponho aqui, né, um circuito que vai representar a condição de T igual a 0 menos, ou seja, a condição em que o circuito estava antes de abrir a chave. Nessa condição, o circuito ele já atingiu lá o seu estado de repouso, né? E como se trata de um circuito em CC, então da teoria, né, isso aí você pode ver lá no vídeo que eu fiz e já publiquei aí na playlist, né, de análise de circuito de primeira ordem, onde eu falo a respeito do comportamento do indutor, né? E quando ele é alimentado aí por uma corrente contínua, quando ele atinge o seu estado de repouso, né, seu estado permanente, ele pode ser, ou quando ele está carregado, né, ou seja, quando a energia foi transferida uma energia para ele na forma de campo magnético. Então, nessas condições em que ele armazenou energia no seu campo magnético, né, armazenou energia na forma de campo magnético, então esse indutor, num circuito de corrente contínua, ele se comporta como uma chave fechada, né? Então eu posso representar aqui ele como se fosse representar aqui como um curto, né, uma chave fechada aqui. E aí o circuito, né, ele assume essa configuração aqui. Como o problema pede para calcular, né, as correntes, né, nessa condição, então usamos aí as leis, né, as leis que já foram ensinadas, né, como posso usar a lei de Ohm, a lei de Kirchhoff, né, a lei dos nós, né, a lei das malhas e qualquer outro método, né, de análise para poder obter o que se pede. Então aqui será mais viável, né, usar aí usar a lei de Kirchhoff para as tensões nas malhas, né, que usando esse método nós vamos obter aí o valor das correntes das malhas. E aí temos o seguinte, né, admitindo aí um sentido de corrente aí arbitrário, né, eu chamo essa malha aqui, eu vou dizer que tem uma corrente IA, né, nesse sentido, e nessa outra malha eu tenho a corrente aqui IL, né, que já é a corrente própria que iremos desejar obter o valor dela. Esse resistor aqui, ele está entre as duas malhas, então essa corrente I1 que nós queremos encontrar, ela é devido, né, uma parte aí da corrente IA, mas uma parte aí da corrente L. Como os sentidos foram atribuídos dessa forma, então a corrente I1 ela será resultado da corrente da malha IA, menos a corrente na malha IL. Então
é uma equação aí para deixar guardada aí, que iremos usá-la em breve. Como nós já havíamos dito, né, que quando o indutor está carregado, né, quando ele está lá atingiu o seu estado permanente, e ele pode ser representado como curto, então a tensão nos terminais do indutor, nessas condições, é nula, porque não temos diferença de potencial aqui numa chave fechada. Então podemos já definir aí diretamente, né, sem fazer cálculos, o valor da tensão no indutor em 0 menos, né? Então a tensão VL de 0 menos vai ser igual a 0 volts. Para calcular aí as correntes, né, vamos analisar aqui, né, obter a equação da malha IA e a equação da malha IL. Fazendo aí a análise, né, chegamos aqui nessa equação, 9A menos 6IL igual a 42. E aqui para a malha IL, né, chegamos aí nessa expressão, onde podemos aí colocar o IL em função da corrente da malha IA. Então temos que IL é igual a 1/3 da corrente da malha IA. E aí, fazendo uma substituição aqui nessa equação, substituindo aqui essa expressão, temos aí, conseguimos encontrar aí o valor da corrente da malha IA, né, que é igual a 6 amperes. Só que nós não temos interesse, né, o problema não pede para definir aí o valor de IA, né, então queremos conhecer IL e I1, né. Então, como IL está relacionado com IA, então, e já foi aqui encontrado o valor, então substituindo aqui nessa expressão, né, então temos que IL é igual a 1/3 de IA, que vale 6 amperes. Logo, a minha corrente, né, no indutor no tempo t igual a 0 menos vai ser igual a 2 amperes. Então aqui já encontramos mais um parâmetro, né? Agora podemos aí obter o valor da corrente I1 fazendo a substituição dos valores nessa equação aqui, né? Então I1 é igual a IA menos IL, logo, que é igual, né, a IA vale 6, né, menos 2 amperes aqui. Então I1 de 0 menos, né, em T 0 menos é igual a 4 amperes. Então encontramos aqui os 3 valores para a primeira situação, que é antes da chave ser aberta, né, é a condição no circuito em estado permanente, né, de regime permanente. Agora, analisando aí o circuito, né, só para a gente dar uma olhada, perceba o seguinte: no momento em que a chave aqui é aberta, então essa fonte de 42 volts ela deixa de fazer parte do circuito. Então ela não vai fazer mais parte do circuito, ela não vai contribuir mais nada no circuito. E esse resistor aqui também não irá fazer nenhum tipo de diferença, né, ele estando ou não no circuito. Então, na condição de T 0+, que é logo imediatamente após a chave ser aberta, o que teremos aí apenas é essa malha aqui, que envolve aí o indutor e esses dois resistores aqui, né, essa malha aqui, porque esse trecho aqui ele não vai contribuir em nada. Então, redesenhando aí o circuito nessa configuração aí para T igual a 0+, temos aqui essa configuração, né? E um detalhe, o indutor, né, conforme eu já falei lá no vídeo, né, que vocês podem ver aí na playlist, ele não admite mudanças abruptas da corrente.
Então, se ele não admite mudança da abrupta da corrente, mesmo no momento em que a chave é aberta e a única fonte, né, que existe no circuito, ela não faz mais parte do circuito, ela é desconectada, a energia que foi armazenada na forma de campo magnético no indutor, ela vai se manter inalterada, né, por um determinado tempo. Então, podemos aí já definir de forma imediata que a corrente no indutor imediatamente após a chave ser aberta será igual à corrente no indutor quando estava lá na condição de regime permanente, que é a corrente em T0-. E que como já tínhamos calculado, né, que era igual a 2 A, então o nosso IL de 0+ é igual a 2 A. Perceba que aqui na malha, o indutor ele vai se comportar aqui como se fosse uma fonte de corrente, né? Então a energia que foi armazenada na forma de campo magnético, ela vai ser fornecida para os resistores, ela vai ser dissipadas, né, nos resistores que está ligada a ela, porque aqui eu tenho uma malha fechada, né? Então a corrente, né, que foi armazenada aqui no indutor, ela vai fluir nesse sentido. E perceba que, né, como a corrente I1 aqui ela já tem um sentido definido pelo problema, né, pela própria questão, então veja que a corrente, né, que foi armazenada no indutor, ela é contrária à corrente I1 que foi definida pelo problema. Então podemos já dizer que I1 de 0+ vai ser igual a menos IL de 0+. Então I1 de 0+ é igual a menos 2 A, né? O menos aqui é só porque a corrente está fluindo no sentido oposto, né, ao sentido que foi definido aí pelo problema. Agora precisamos aí encontrar o valor da tensão VL de 0+. Nesse caso, vamos fazer aqui a equação aplicar aqui a lei de Kirchhoff, né, das quedas de tensões, né, numa malha. E para facilitar o nosso raciocínio, né, como a corrente aqui ela está fluindo nesse sentido, né, então vamos atribuir alguns sinais aí da tensão, das quedas de tensões, né, nos elementos do circuito, né, dessa malha. O único que não vamos mexer é a polaridade aqui do indutor, porque já foi pré-definida. Então a corrente chegando nesse lado aqui do resistor de 6 ohms, então pela convenção do sinal, aqui vai receber um sinal positivo, né, para representar o lado de maior potencial. Aqui é negativo. A corrente ela vai atravessar esse resistor de 12 ohms da esquerda para a direita. Então aqui eu tenho um lado positivo, aqui negativo. E agora fazemos aí levantamos a equação das quedas de tensões na malha. Perceba que as quedas de tensões, né, elas têm o mesmo sentido, né? Então eu tenho aqui uma soma, né, dessas tensões. Então, pela definição lá da equação lá da lei de Kirchhoff para as malhas, é que a soma algébrica das quedas de tensões numa malha é igual a zero. Então VL mais V1 mais V2, né, que foi atribuído essas representações aqui, né, V1 e V2, a soma dessas quedas de tensões é igual a zero. Como desejamos só o VL, né, então isolando o VL, temos menos V1 mais V2, e VL vai ser igual a menos, né, o V1 é o resultado da corrente de 2 A que passa por ele, né, que vai ser igual a 6, né, e no resistor de 12 ohms, né, a corrente que passa aqui pelo corrente IL que passa aqui pelo resistor de 12 ohms. Então temos aí 2 vezes 6, 12, mais 2 vezes 12 dá 24, somando, né, vai dar menos 36. Então o VL de 0+ é igual a menos 36 volts.
Então, o que podemos perceber aqui? Veja que a corrente, né, ela não variou, né, quando a chave abriu, porque o indutor não admite uma mudança abrupta de corrente. Porém, a tensão nos terminais do indutor houve uma variação, né? Então, no início lá, né, em T0- o valor da tensão era 0, e em T0+, é menos 36 volts. Então, o indutor ele não admite mudança abrupta de corrente, porém, ele admite uma mudança abrupta de tensão em seus terminais. Então, tá aí, pessoal, essa resolução. Espero ter ajudado vocês aí no entendimento aí, né, dessa análise para a resolução desse problema. Caso tenha ficado alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal aí, se inscreva. Compartilhe aí com seus colegas, né? Caso o canal tenha os temas, né, que têm sido abordados aí no canal tem sido de relevância aí para vocês. E, né, acompanhe aí os próximos vídeos, né, que eu estarei publicando sobre esse tema. E até uma próxima.